E a narrativa do Gilbert tem início quando uma mulher misteriosa chega no vilarejo em que ele mora. Então, por meio de cartas do seu melhor amigo, que provavelmente mora numa cidade mais urbanizada, ele descreve tudo o que ele descobre a respeito dessa mulher misteriosa, qual é o nome dela, do que ela gosta, qual é a sua personalidade. E à medida que ele vai socializando, à medida que ele vai se aproximando dessa mulher, ele vai se apaixonando por ela. Aqui é a Sam, e agora vamos encarar as feras. A Senhora de Wildfell Hall, escrito por Anne Bronte. Em 1848, quando esse livro foi publicado pela primeira vez, ele foi um sucesso estrondoso. A primeira edição dele esgotou em 6 semanas. Por outro lado, também foi considerada uma obra muito escandalosa e controversa para a sua época. E para a gente entender isso, precisamos de um pouco de contexto. Então vamos voltar um pouco na história. Primeiro, precisamos entender que Anne Bronte foi a irmã caçula da Charlotte Bronte e a terceira Bronte Sister, sendo que a Bronte Sister do meio era Emily Bronte, autora do Morro dos Ventos Uivantes. Em meados do século XIX, quando as 3 irmãs resolveram publicar suas obras, elas assumiram nomes de homens como pseudônimos para a publicação. A própria Charlotte Bronte tem uma frase notória dita por ela, explicando que elas resolveram publicar com pseudônimos masculinos porque elas entenderam que naquela época obras publicadas por mulheres eram criticadas com mais voracidade do que obras publicadas por homens. De qualquer forma, quando os livros dessas irmãs foram publicados no século XIX, houveram muita especulação a respeito de quem era o real autor. Havia uma especulação de que, na verdade, não eram 3 pessoas, na verdade se tratava de um único homem que havia publicado todas as obras. Por outro lado, também se especulava se o autor, na verdade, não seria uma autora. Todas essas questões a respeito da autoria dessas obras chegou ao ponto de que a Anne e a Charlotte chegaram a ir pessoalmente falar com seu editor para revelar suas verdadeiras identidades e assim esclarecer de quem era a autoria dessas obras, mas não sem antes desfrutar de um estrondoso sucesso com os seus livros. Então, a Anne Bronte fez muito sucesso com a Tenant of Wildfell Hall, que em português ficou a Senhora de Wildfell Hall, enquanto a Charlotte Bronte fez muito sucesso com a sua obra Jane Eyre, e a Emily Bronte ficou muito famosa e conhecida pelo Morro dos Ventos Uivantes. No ano seguinte da publicação desta obra, após toda a polêmica e todo o sucesso, Anne Bronte infelizmente faleceu aos 29 anos. É um livro feminista, numa época em que provavelmente o conceito de feminismo não era exatamente o mesmo conceito de feminismo que temos hoje. A gente precisa entender o contexto, e para entender o contexto, a gente precisa entender quais eram as obras que antecederam as irmãs Bronte, que eram consideradas obras centradas nas questões femininas e com personagens femininas fortes. E um grande expoente disso é Orgulho e Preconceito. E quando a gente pensa em Orgulho e Preconceito, a gente já começa a ter ideias mais progressistas em relação às mulheres daquela época, porque Orgulho e Preconceito a gente tem uma protagonista feminina forte, inteligente, com iniciativa, que movimenta a história, que não é um mero acessório da narrativa, e isso, para aquela época, já era algo muito progressista. Mas quando a gente compara as heroínas de Jane Austen com as heroínas das irmãs Bronte, as heroínas das irmãs Bronte vão muito mais além. Porque no final das contas, as heroínas da Jane Austen eram adequadas ao ambiente em que elas existiam. Então, elas se sobressaíam como mulheres naquela sociedade, mas elas não transgrediam nenhuma regra da sociedade. Se a gente pegar o Orgulho e Preconceito como exemplo, a personagem mais transgressora era a irmã caçula Lídia, que a coisa mais escandalosa que ela chegou a fazer foi fugir com um homem para se casar com ele. E isso já era um enorme escândalo
para esse tipo de história aqui, para em seguida surgir uma nova geração de escritoras clássicas da Inglaterra, trazendo heroínas ainda mais ousadas e ainda mais transgressoras. Tanto a Jane Eyre, que é a heroína da Charlotte Brontë, quanto a senhora Graham, que é a heroína da Anne Brontë, eram consideradas heroínas improváveis na sua época porque elas tinham empregos e sua própria renda. Elas eram donas do próprio dinheiro e buscavam independência dos homens. E isso, por si só, já era algo muito inesperado para heroínas de romances britânicos do século XIX. Mas a protagonista desse livro foi ainda mais transgressora e mais ousada do que qualquer outra personagem feminina da época. No auge de 2020, isso pode parecer uma grande besteira, mas em 1848, uma mulher ousar deixar seu marido ter sua própria renda e assumir a guarda do próprio filho era um crime previsto por lei na Inglaterra do século XIX. E aí você pode pensar, tá, mas isso foi o século XIX e nós agora estamos no século XXI, então já se passaram cerca de 200 anos. Na verdade, acho que cerca de 180 anos. É outros tempos, é tudo muito diferente, tudo isso ficou para trás há muito e muito tempo. Ok, então vamos falar um pouco de história. História documentada, história real, história do que as mulheres tiveram que enfrentar. Esse livro aqui se dedicou a descrever as condições das mulheres brasileiras nos últimos 200 anos. E por meio dele a gente entende como é que chegamos até aqui, ou seja, como é que chegamos em 2020 com mulheres tão indignadas com a própria condição, exigindo tantos direitos e simplesmente não estando satisfeitas com as conquistas que tivemos até agora. Porque muita gente vira e fala, mas o que mais as mulheres querem? Vocês já não têm o suficiente? Não, não temos. E aqui podemos entender uma coisa muito simples. A mulher brasileira conquistou o direito de trabalhar e ter a própria renda não faz nem mesmo 100 anos. Apenas nos anos 40, a lei brasileira foi alterada para que uma mulher casada tivesse o direito de trabalhar e ter o próprio salário. Ou seja, em 1848 havia um livro falando a respeito da situação feminina, focada no fato de que ela não poderia ter independência financeira para viver da forma que ela mesma acreditasse ser melhor. E demorou aproximadamente 100 anos para que isso mudasse. E não faz nem mesmo 100 anos de que a mulher brasileira agora tem o direito de trabalhar e ter a própria renda. Então a gente percebe como esse progresso, né, essas mudanças são muito lentas e ainda não estão completamente incorporadas na nossa realidade e na nossa cultura e na nossa percepção do que é ser mulher. E, acima de tudo, valorizar essas conquistas. Entender que nada disso foi gratuito e até a gente chegar ao auge de 2020, podendo decidir a respeito da própria educação, das próprias finanças, administrar o próprio dinheiro e finalmente conquistar uma independência financeira, um longo caminho árduo, difícil e às custas de sofrimento de muitas mulheres foi percorrido para que a gente pudesse chegar até aqui. Então, é bom a gente começar a valorizar isso. Acho que a primeira característica dessa obra que merece ser ressaltada é a volta que a Anne Brontë teve que dar para criar um protagonista, porque quem é o narrador principal dessa história é um homem, um fazendeiro do interior chamado Gilbert Markham. Desculpa se eu não sei pronunciar o nome dele, mas vamos falar do jeito que a gente consegue, né? E a narrativa do Gilbert tem início quando uma mulher misteriosa chega no vilarejo em que ele mora. Então, por meio de cartas do seu melhor amigo, que provavelmente mora numa cidade mais urbanizada, ele descreve tudo o que ele descobre a respeito dessa mulher misteriosa, qual é o nome dela, do que ela gosta, qual é a sua personalidade. E à medida que ele vai socializando, né, à medida que ele vai se aproximando dessa mulher, ele vai se apaixonando por ela. A forma como o Gilbert fica afeiçoado e obcecado pela heroína
é muito extrema. Naquela época, poderia ser visto como um ato romântico. O problema é que até hoje é visto como um ato romântico. Isso meio que construiu a nossa cultura de romantismo. E eu digo isso porque o Gilbert, ele chega a ser muitas vezes invasivo, intrometido, querer mandar na vida alheia, querer cagar regra para quem não pediu a opinião dele, e chega até mesmo a ser agressivo com outras pessoas, porque a prioridade dele são os sentimentos dele, o desejo dele, a vontade dele, até mesmo o objeto de seu amor, que no caso é a senhora Graham. Ela insiste com ele várias vezes que seja deixado em paz, que ele não se intrometa, que não há condições. Ou seja, a quantidade de vezes que essa mulher rejeitou esse homem, pelo amor de Deus. E o cara não desiste, ele continua insistindo, mesmo não tendo a menor condição. Chega ao ponto dela ter que dar satisfação para ele, sendo que ela não é obrigada a dar satisfação nenhuma para ninguém. Até mesmo nessa época, ela pensou duas vezes antes de dar satisfação, porque ela mesma entende que a vida dela é dela. Quem cuida da vida dela é ela. Quem faz as escolhas dela é ela. E o cara fica insistindo e perseguindo. Enfim, comportamentos que a gente acabou romantizando, porque até hoje a gente vê filmes em que vemos um homem que está apaixonado por uma mulher, agredindo pessoas, sendo grosseiro, se intrometendo. Um exemplo clássico disso, assim, que quando eu li a primeira vez eu desacreditei, foi, por exemplo, Crepúsculo. Quando eu cheguei na parte em que a Bella descobre que o Edward fica entrando no quarto dela sem permissão para ficar olhando ela dormir. Que coisa doentia. E a gente acha isso bonito e romântico. Então, apesar de toda a transgressão e ousadia, no final das contas, essa obra ainda tem suas questões para ser mais desenvolvidas ao longo dos séculos. Então, para dar um basta na insistência do Gilbert, a Ellen, que é a heroína dessa história, entrega para ele o seu diário para que ele conheça a sua história, entenda quem ela é e entenda por que não é possível um relacionamento entre eles. E aí, nessa hora, a chave muda. E aí, nessa hora, a gente vê como a Anne Brontë entendia bem qual era a sociedade da qual ela fazia parte e quais os mecanismos ela espertamente utilizou para transformar o narrador em uma narradora. Porque a partir do momento que o Gilbert começa a descrever o que ele leu no diário da Ellen, a narrativa é toda descrita em primeira pessoa do ponto de vista da Ellen. De dentro da sua gaiola dourada, todo mundo parece muito sério, muito elegante, muito educado, muito rico. Mas da porta para fora, ela nunca teve um vislumbre da real natureza dessas pessoas. Então, na frente dos tios dela, na frente dos amigos e da família, o Sr. Huntingdon fazia um esforço para se portar como um cavalheiro. Mas a partir do momento que eles se casam e ela passa a ficar sozinha com ele, dentro da casa dele, vivendo sobre as regras dele, ela começa a entender a verdadeira personalidade do homem com quem ela se casou. Um homem hedonista, que vive para se divertir, que pensa primeiro nele, que não tem responsabilidade emocional, porque afinal de contas ele casou, ele assumiu um compromisso com outra pessoa e não tem absolutamente nenhuma consideração pelos sentimentos de quem tem que dividir a vida com ele. E ela começa a sofrer com tudo isso. E as coisas só pioram com o passar do tempo. Ele se torna um alcoólatra e esse vício começa a ficar cada vez mais sério. Ela não chega a ser agredida fisicamente, mas a partir do momento que ela tem um filho junto com esse homem, ela começa a se preocupar com um tipo de pessoa que o filho dela vai se tornar e com um tipo de influência que essa criança está recebendo de um pai como o Sr. Huntingdon. Então ela toma a decisão de deixar esse homem. E isso não é um spoiler, porque afinal de contas essa história se inicia com a Ellen chegando no vilarejo onde ela vai se esconder sob uma identidade falsa junto com o filho para que ela possa viver e criar o seu filho sem a influência do Sr. Huntingdon. Mais da metade desse livro é focado na narrativa da Ellen descrevendo todo o seu relacionamento e os anos que ela passou casada com este homem. A gente sabe que ao final da narrativa da Ellen, ou seja, quando
o Gilbert terminar de ler o diário dela, ele vai encontrar o momento presente, né? O momento em que a Ellen ainda vive nesse vilarejo, escondida com o filho, mas com a total e completa consciência do que se passou com essa mulher e de por que ela não pode assumir um relacionamento com o Sr. Gilbert, afinal, legalmente e perante a igreja, a Ellen ainda é a esposa do Sr. Huntingdon e ela não tem a liberdade de se casar ou ter um relacionamento com outros homens. Apesar dela não ser mais apaixonada pelo marido oficial, ela ainda assim é uma pessoa que preza por essa regra de se você casou com uma pessoa, você se casou só com uma pessoa. Tem muito cara nessa história que fica enchendo o saco dela, falando, não, fica comigo, né? Insistindo, e ela fica, não, gente, mas me deixa em paz, pelo amor de Deus. E as pessoas continuam insistindo, e aí a gente vem para 2020, onde você vê uma garota querendo apenas se divertir, ou apenas vivendo a vida dela, e com o homem indo atrás dela, insistindo, e achando que só porque ele está apaixonado por ela, ela deve alguma coisa para recompensar a afeição dele. Gente, século XIX, 200 anos se passaram, e tem coisas que ainda não melhoraram nem um pouco. Para falar a respeito da próxima parte, eu preciso falar do final do livro, então agora entraremos na zona de spoilers pesados. Quando Gilbert finalmente entende que não é possível um relacionamento entre ele e o seu objeto de afeição, ele, como um rapaz muito educado, muito bem comportado, se afasta e começa uma amizade com o irmão da Ellen, que é o Sr. Lawrence. E a partir daí, a gente começa a acompanhar o que acontece com a Ellen à distância. No caso, o Gilbert acompanha esses acontecimentos à distância. E a gente vê a habilidade narrativa que a autora tem no século XIX, porque ela consegue manter, ela consegue prender a nossa atenção, ela consegue incluir reviravoltas nessa narrativa que mantém a gente virando as páginas, mesmo com descrições tão detalhadas e uma série de coisas que na nossa narrativa atual, né, nos nossos estilos modernos de escrita, teriam sido enxugados. Um belo dia, por meio do Sr. Lawrence, a gente descobre que o Sr. Huntingdon caiu do cavalo, literalmente, e ficou muito doente porque, afinal de contas, ele viveu um estilo de vida nada saudável e os ferimentos que teriam sido curados facilmente em um homem saudável, nele foram se agravando. E aí a gente descobre que ele se cercou de pessoas que são muito divertidas na hora da festa, mas que desaparecem rapidinho na hora dos problemas. E acabou ficando sozinho e doente. E aí a Ellen, como é uma heroína muito boazinha, sabe, cheia de valores cristãos e altruísta e consciente de seu dever de esposa, resolve voltar para a mansão do Sr. Huntingdon para cuidar do enfermo. Mas não sem antes, né, após toda essa experiência, garantir que ela teria condições de, ao momento que o marido recuperasse essa saúde, ela pudesse ir embora, oficialmente pudesse ir embora, levando com ela o seu filho. A gente vê que todo o arco da heroína transforma ela em uma mulher mais experiente, uma mulher mais prevenida, uma mulher menos ingênua. O Sr. Gilbert, ao descobrir isso, ele fica bem conformado, mas afinal, o que há de se fazer, não é mesmo? A mulher, no final das contas, está cumprindo com o dever dela, ela está fazendo o que a sociedade espera que ela faça. Mesmo que o Sr. Gilbert não fique satisfeito com isso. De qualquer forma, durante esse período de enfermidade, o Sr. Huntingdon acaba morrendo e o que acontece é o seguinte. Alguns meses depois, o tio da Ellen, o Sr. Maxwell, também falece. E aí o filho da Ellen, que é um garotinho dos seus 5, 6 anos de idade, herda uma grande propriedade que pertencia ao pai e fica rico. E o tio da Ellen, ao falecer, deixa tudo o que ele tem para a sobrinha. Então, no final dessa história, a Ellen sai 2 vezes mais rica do que ela era no início da história. E o Sr. Gilbert tem consciência disso. E ele começa a se perguntar se essa mulher
2 vezes mais rica, teria por ele a mesma afeição que aquela mulher que estava se escondendo, que estava fugindo e que precisava trabalhar para se sustentar, teria por um fazendeiro como ele. E por conta dessa dúvida, ele acaba se distanciando um pouco do seu objeto de afeição, até o dia que o Sr. Lawrence viaja para ir a um casamento. Então ele resolve ir até Stanley, que é a propriedade que o tio da Ellen deixou para ela e que é onde a Ellen está morando, para conversar com ela. No caminho, né, quando ele está chegando ali nas propriedades de Stanley, ele escuta pessoas conversando, né, fazendo fofoca da vida alheia, falando a respeito do quanto a Ellen Huntingdon ficou muito rica. E que uma mulher tão jovem, tão bonita e tão rica teria muitos homens disputando a sua mão, porque ela seria um partidão para um casamento. E chegam até a comentar que um homem que não fosse da nobreza não seria minimamente digno de se tornar marido desta mulher. E por conta disso, o Gilbert começa a entrar em dúvida de novo. Ele sabe da sua afeição, ele sabe dos seus sentimentos, ele sabe que é apaixonado por ela, mas o fato de ser uma mulher que tem mais grana do que ele faz ele ficar em dúvida. E isso é outra questão que, em pleno 2020, ainda é uma preocupação dos homens. Até hoje, a gente vê homem tendo muita dificuldade num relacionamento com uma mulher que tenha uma renda maior do que a dele. Apesar de todas as conquistas, apesar de todo o avanço, apesar de todo o progresso, apesar de toda a transformação na sociedade, em pleno 2020, ainda temos questões que não foram resolvidas desde o século XIX. E se alguém ainda tem dúvida de que o feminismo é algo necessário, sim, é necessário, não só para a questão cultural em relação a mulheres, mas também para questões culturais em relação a homens. Porque esses caras, eles precisam começar a entender que uma mulher não é obrigada a corresponder aos sentimentos dele e que o fato dela ser mais bem-sucedida não diminui em nada o relacionamento que os dois podem construir juntos. E você, já leu esse livro? Gosta das obras do século XIX? Me diz aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, me dá um joinha, compartilha com seus amigos. Muito obrigada por me assistir até aqui e até a próxima!